Pouca utilidade possui uma lei se as pessoas não buscam praticar esta lei. Quando Jesus começou seu ministério de pregação, de ensinamentos, selecionando, escolhendo os seus apóstolos, seus discípulos, Jesus, se a gente for encaixar a sua filosofia, o seu pensamento, é uma filosofia moral, preocupado com a maneira ou com a forma que as pessoas estão vivendo. Hoje eu vou abordar nesta nona aula sobre uma iniciação básica na filosofia, na história do pensamento ocidental. Hoje vamos entrar aí em Jesus e falar um pouco sobre um grande divulgador da doutrina cristã ou do cristianismo, que foi Paulo, ou Saulo de Tarso, que mais tarde foi transferido para ser Paulo. Mas antes de falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje vamos falar aí sobre filosofia e Jesus. Por quê? Eu acho legal abordar sobre Jesus nessa iniciação sobre filosofia, porque o pensamento de Jesus ele foi predominante na fecundação do cristianismo e até hoje é predominante em nossa sociedade aqui brasileira e em muitos outros países por aí, pelo mundo afora. Se você está acompanhando todas essas aulas desde o começo, se não está, vou deixar a playlist aqui para você acompanhar, para você começar lá da Grécia Antiga, uma introdução à filosofia, passar pela origem da filosofia, pelos pré-socráticos, por Sócrates, Platão, Aristóteles e etc., até chegar nessa nona aula. Se você já é uma pessoa que está acompanhando desde o começo, muito obrigado por estar aqui. E hoje eu vou ser simples e prático para falar sobre Jesus. Jesus, ele nasceu 5 anos depois de Cristo. Sim, Jesus, ele nasceu 5 anos depois de Cristo. Por quê? Se você for estudar mesmo, o calendário, se for colocar ele de forma organizada, nós estamos aí por volta de 5 a 6 anos adiantados. Jesus nasceu aí nessa época, filho de um carpinteiro, de uma mulher chamada Maria. Nesta época já estava tendo a perseguição ao povo judeu, como eu já narrei, como eu já falei, sobre o livro de Macabeus 1, sobre a tomada ou a fecundação do helenismo, da cultura grega para para o povo judeu, sobre os males gerado com essa cultura grega para o povo judeu. Depois falei também sobre a ascensão, a subida do Império Romano a partir ali do século II a.C. E agora vamos chegar aí no século I da era atual, da era cristã, onde Jesus junta com os seus discípulos e começa a ensinar uma nova doutrina. Começa a falar sobre a ressurreição dos mortos, começa a dizer que bem-aventurado os pobres, começa a falar que Deus escolheu os simples, começa a dizer que se a semente não cair no chão e morrer, ela não dará frutos. E as pessoas não entendiam isso. E isso está muito bem falado no Evangelho de João, que para mim é um dos evangelhos mais metafísicos, que já está lá João escrevendo: no princípio era o Logos, ou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se os gregos diziam, ou os filósofos gregos diziam que eles eram os buscadores da sabedoria, em Jesus a sabedoria encarna na sua plenitude. Em Jesus
está ali a sabedoria. Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Jesus afirma ter um princípio metafísico. Eu tenho vida em mim mesmo porque o Pai me deu vida em mim mesmo. Ou em metafísica falando, eu tenho ser em mim mesmo, eu tenho existência em mim mesmo. Qual o único ser que tem existência em si próprio, senão um Deus? O judaísmo estava vivendo o seu período da espera do Messias, ou da espera de um Salvador. Que você for uma pessoa cristã e ler a Bíblia, vai ver que depois que o homem saiu do paraíso, sempre vinha pessoas como Abraão, Isaac, Moisés, os profetas, buscando sempre restaurar a lei. E as pessoas sempre buscavam transgredir a lei. E Jesus vem para colocar a lei em plenitude. Ou seja, para que a lei entrasse no coração dos homens. E lá no Evangelho de Mateus ou de Lucas, Jesus sobe a um monte e começa a ensinar estas coisas para o grande público. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que têm um coração puro, porque verão Deus. Se você estuda a filosofia mesmo, vai entender que quando a filosofia começou a nascer, o único que divulgou a filosofia para o grande público, lá na Grécia, ou melhor dizendo, em Atenas, como já expliquei aqui, foi Sócrates. E Sócrates pagou um preço muito grande. E Sócrates fala na Apologia a Sócrates que é muito difícil. Sócrates fala não, Platão descreve em Apologia a Sócrates, que o segundo que Sócrates falou, que Atenas estava cometendo um grande erro, porque ia ser muito difícil encontrar outro que ensinava da forma que ele estava ensinando. Sócrates juntava o grande público e ensinava de forma aberta o que deveria ser feito. E muitos filósofos, na época de Atenas, juntavam os seus grupinhos para ensinar de forma secreta sobre virtude, sobre as leis da natureza ou uma filosofia natural. Algumas escolas filosóficas se transformaram em até seitas quase mais religiosas do que propriamente filosóficas, como a escola pitagórica. Mais tarde, como eu já expliquei, Platão funda a sua academia, que também é algo mais sigiloso, para pessoas selecionadas. Aristóteles, como falei, Aristóteles ensinava para grandes donos de terras ou para pessoas ricas, ou instruía filhos de pessoas ricas. Exemplo, instruiu Alexandre o Grande, aquele que nós já falamos aqui durante o curso. Alexandre, aquele que queria dominar o mundo, aquele que divulgou a cultura grega para o mundo, ou foi através de Alexandre que a cultura grega possivelmente chegou até nós hoje. E Aristóteles fundou o seu liceu, que também ensinava duas doutrinas. Eles ensinavam uma doutrina para o grande público, depois ensinava outra doutrina para o pequeno público. Mas 600 anos, isso estava acontecendo há 600 ou 500 anos, 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Depois desses 600 anos, apareceu ali na Palestina um homem chamado Jesus, que começou a ensinar isso que eu falei, as bem-aventuranças para o grande público. Começou a ensinar em parábolas para o grande público. Começou a trazer um ensinamento para as pessoas simples. Não fundou uma escola secreta para ensinar para as pessoas específicas. Sim, ele teve seus 12 apóstolos, mas os 12 apóstolos ele buscou preparar para também ensinar o grande público. E Jesus foi essa pessoa que escancarou, anunciou uma mensagem que, de certa forma, era só para os judeus, que no judaísmo já estava fragmentado.
O judaísmo, muitos líderes do judaísmo, como os fariseus, os saduceus, muitos já estavam divididos aí, muitos acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tinha entre os judeus os que acreditavam que eram os responsáveis por transmitir ou por interpretar o Torá, por interpretar a Sagrada Escritura. E Roma já estava fazendo vamos colocar, uma imoralidade. Festas ao deus Baco, que para os gregos era o deus Dionísio, que era o deus do vinho, das orgias e etc. Por isso deu origem àquela palavra bacanal, que quer dizer uma orgia religiosa, cheia de vinhos e etc. Estava tendo a corrupção da República Romana e o povo judeu, achando que isso foi por causa dos pecados cometidos, e eles sempre na espera do Messias. E apareceu essa pessoa chamada Jesus, anunciando um novo reino, falando sobre que o reino dele não é deste mundo. Muitas pessoas achando que Jesus ia ser o líder que ia buscar derrubar o Império Romano. E não foi bem assim. Jesus foi ensinar e acabou sendo condenado como Sócrates, por abrir as portas do conhecimento para muitas pessoas, por ensinar aquilo que talvez era o certo, mas para os gregos ou para os romanos não acreditavam que aquilo que Jesus estava ensinando era o certo. Mas, na verdade, Jesus, como Sócrates, ele não escreveu nada. Jesus, depois que ele morreu, aos 33 anos, muitos discípulos ficaram desgostosos, ficaram frustrados. Mas só após 3 dias que, segundo que está escrito nas Escrituras, que Jesus ressuscitou, que reanimou os discípulos a continuar o trabalho do Mestre, que existia a ressurreição dos mortos. Depois Jesus de aparecer para os discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas. Então, começou um aparecimento de Jesus após a sua crucificação. Assim começa a nascer uma nova religião em meio ao Império Romano. Até então, essa religião era inofensiva, era só mais uma seita do judaísmo, como existia a seita dos nazireus, dos essênios, dos fariseus. Para eles era só mais uma seita de um grupo de pessoas que o seu profeta morreu e eles começavam a continuar aquilo que o seu profeta ensinou. Mas isso já era diferente, o profeta deles ressuscitou, já era algo totalmente divergente daquilo que as pessoas acreditavam. E poucas pessoas acreditavam ali no judaísmo. E Jesus veio trazendo essa mensagem. Os evangelhos de Jesus só foram escritos de verdade no século quê? No ano 70 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos aí 30 ou 40 anos após a morte de Cristo que os evangelhos começaram a ser escritos. Por quê? Eles estavam começando a ter divergências. Não é à toa que existem os evangelhos apócrifos e existem os evangelhos canônicos, que é João, Marcos, Lucas e Mateus. E uma coisa, as cartas do apóstolo Paulo são mais velhas do que os evangelhos, porque Paulo, ele foi um romano, nasceu sob o Império Romano, sobre as leis romanas, era um erudito, estudou com um grande mestre e também referência para o judaísmo, que era Gamaliel, aprendeu grego, árabe, com certeza teve contato com a cultura helênica e se transformou em um grande divulgador do cristianismo. Mas antes de ser divulgador do cristianismo, ele foi um grande perseguidor do cristianismo. Ele foi a pessoa que matou Estevão, o primeiro mártir do cristianismo depois de Jesus. E após a morte de Estevão, ele estava indo para a direção a Damasco, onde ele tem a sua visão perdida e entra em uma grande escuridão.
E ele recebe uma voz dizendo, Paulo, ou Saulo, 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 porque me persegue. E ele pergunta quem é que está dizendo, ele fala, e essa voz fala, eu, Jesus. E ele fica cego. Quando ele vai até Damasco, ele encontra um seguidor da doutrina cristã que lhe devolve as vistas. E Paulo passa um tempo no deserto meditando sobre aquela visão que ele teve, até que ele se transforma em um grande divulgador do cristianismo. Novamente podemos fazer um paralelo entre Paulo e Platão. Por quê? Platão foi o que teorizou as ideias de Sócrates. Paulo, ele foi o que teorizou de forma teológica as ideias de Jesus. Viajou para Corinto, viajou para Atenas, viajou para Roma, a capital romana nessa época aí, já tinha por volta aí de 1 milhão de habitantes. E Paulo começava a divulgar o cristianismo, essa religião que não era apenas para os judeus. Esse novo pensamento que não era apenas para um grupo específico de discípulos, de estudantes, mas era um pensamento que era para todos. Paulo, quando começou a divulgar o cristianismo, quando chegou em Roma, ele viu as atrocidades, a morte de pessoas, a perseguição, a falta de moral, a falta de ética, a falta de virtude da República Romana. E Paulo fala a seguinte coisa: por isso, Deus os entregou segundo os desejos de seus corações, a impureza com que eles mesmos desonram os seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito eternamente. Paulo percebeu as atrocidades que em Roma estava acontecendo. Ele começou a combater estas atrocidades. Mas em Roma estava tendo um grupo de pessoas, de romanos, de intelectuais, de escravos, de gregos, que eram helênicos, que estava se convertendo ao cristianismo. E Paulo foi até Roma para fortalecer a fé dessas pessoas e mostrar que a ira de Deus estava vindo para essas atrocidades e para fortificar uma moral mais contrita, uma lei mais contrita, uma prática mais virtuosa, em vez de simplesmente ficar falando para as pessoas fazer uma coisa que é certo, mas nas escondidas eles fazem outras coisas que são erradas. Então Paulo, ele fala isso aqui, sobre a circuncisão. Circuncisão era uma prática que as pessoas tinham que fazer quando se convertia ao judaísmo. E Paulo, ele quebra essa prática de circuncisão, mas aprofunda ela mais ainda para as pessoas. Olha o seguinte, o que ele faz. Sem dúvida, a circuncisão é útil se praticas a lei, mas se transgride a lei, com tua circuncisão se torna um incircunciso. Se, pois, um incircunciso observar os preceitos da lei, sua incircuncisão não será tido como circuncisão? E aquele que fisicamente é incircunciso, cumpre a lei, vai julgar-te a ti. A circuncisão era uma prática que os judeus faziam no pênis da pessoa, que tirava aquele crepúsculo, como um símbolo de filiação com Deus. Mas as pessoas estavam discutindo se as pessoas tinham que continuar isso. Mas Paulo falava de que quem era circuncisado, e mesmo assim circuncisado, praticando esse rito, mas não praticavam a lei, seria julgado por aquele que não foi circuncisado, mas estava praticando a lei. Então, para Paulo, na verdade, a verdadeira circuncisão era a circuncisão do coração e não a circuncisão de uma parte específica do corpo. A circuncisão está contrito, está de acordo não só com a lei externa, mas com a lei interna. E Paulo ainda afirma outra coisa aqui sobre uma prática moral dos pagãos que não eram judeus, mas praticavam a lei de forma intuitiva. Olha o que ele fala. De fato, os pagãos que não têm a lei de Moisés, cumprem naturalmente os preceitos da lei. Estão neles próprios sem possuir a lei. Ou seja,
os pagãos já praticavam coisas que eram natural da lei, mas sem ter a lei de Moisés. Os pagãos podemos colocar como os gregos, como os persas, como os gauleses, como alguns romanos. Na aula 8 eu falei sobre Cícero, que foi um advogado, um jurista romano, 60 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que ele falava de uma lei natural, que tinha uma igualdade universal entre todas as pessoas. E Paulo resgata também essa igualdade, mas essa igualdade já de forma mais religiosa. Que Paulo, ele afirma lá em Gálatas 3, 28, olha o seguinte, olha essa universalização que Paulo traz. Não existe mais judeu e nem grego, não existe mais escravo e nem livre, não existe mais homem nem mulher, porque todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, Paulo, aquela coisa, não existe mais grego, não existe mais a doutrina ensinada apenas para os gregos, não existe mais a doutrina apenas para os judeus, não existe mais essa diferença entre mulher e homem, mas todos somos um em Cristo. Existe uma universalidade. Então, Paulo, não é à toa que ele fala que ele é o apóstolo dos gentios, ou dos gentios era o quê? Dos pagãos. Ele estava anunciando o evangelho de forma universal para todas as pessoas, teorizando, criando uma teologia daquela doutrina de Jesus Cristo. Aí você percebe que o nascimento do cristianismo, primeiro com o nascimento de Jesus, aos 30 anos, divulgando a doutrina dele, as bem-aventuranças, amor ao próximo e etc., em meio a um mundo onde a moral já estava corrompida por luxúrias, avarezas, prostituições e várias orgias ao deus Baco, que era Dionísio. Depois vem Jesus chamando os apóstolos para uma nova vida, uma nova forma de ver o mundo. Depois essa pessoa chamada Jesus foi além de Sócrates, que Sócrates não ressuscitou, mas Jesus, ele ressuscitou e assim fortificou a criação desta religião. E mais ainda, a fortificação de uma doutrina moral, ética, que não é simplesmente pela lei, mas também pela prática. Aqui podemos colocar até uma prática de uma filosofia moral, que a gente pode colocar dentro da filosofia, que é sobre axiologia. Se você quiser saber sobre axiologia, vou deixar um vídeo aqui para você compreender um pouco mais sobre essa palavra. Então, axiologia é sobre um valor. Paulo indo atrás do valor. Jesus falando sobre um logos, sobre que esse logos tem que se tornar carne. A lei tem que se tornar carne, não é simplesmente ficar repetindo a lei. Tem que praticar a lei. E Paulo fala, não basta apenas você fazer um rito, você tem que encarnar aquele rito em você. Não basta apenas você ficar dizendo que você é grego, que é judeu, mas você tem que ser um em Cristo. E você percebe que nessa época estava tendo divisões. Eram muitas culturas, grega, romana, gauleses, judeus. E Paulo trazendo uma universalidade. E é essa doutrina que chega para nós hoje. De forma corrompida? Sim. De forma desfigurada? Sim. Mas de forma corrompida, desfigurada, essa doutrina de Jesus e dos ensinamentos de Paulo e dos apóstolos de Jesus chegaram para nós hoje. Não é à toa que o calendário mudou, não é à toa que a gente guarda o domingo, não é à toa que existe a cidade de São Paulo em honra ao apóstolo Paulo. Existem várias referências a esta pessoa de Jesus Cristo. Como eu já falei, a referência da cultura ou da sociedade ocidental é a filosofia grega, a racionalidade dos gregos, que Paulo, aos romanos e aos coríntios, ele fala até dessa sabedoria dos gregos, que os gregos usam tanto da sua sabedoria que acabam inventando certas teorias que não coincidem com a doutrina cristã. Então, tem a base da cultura ocidental é a filosofia grega,
o direito romano, essa criação de repúblicas, de organizações para controlar um grande número de pessoas. O Império Romano nessa época aí de Jesus já estava chegando por volta de 40 a 50 milhões de pessoas. Imagina um império controlando 50 a 40 milhões de pessoas. Então existia uma certa organização. Depois vem essa fundamentação do Império Romano com suas leis e vem a moral judaica ou a moral cristã. Razão grega, lei romana e moral cristã. Esta é a base para desenvolver o que está vindo pela frente aí sobre a filosofia e a continuidade do pensamento ocidental. Espero que esse conteúdo você está gostando dele, está tirando muito proveito e bons estudos para você e continue aí comigo aí que ainda existe muito mais conteúdo para ser divulgado aqui. Fui!